Bom dia a todos e a todas. Sejam muito bem-vindos ao colóquio de História das Ciências da UFG. Para não correr o risco de deixar alguém de fora nos agradecimentos, eu fiz algumas anotações aqui. Só para explicar para vocês, esse colóquio é fruto de um esforço integrado de diferentes unidades acadêmicas da nossa universidade, numa tentativa de preparar o terreno, digamos assim, para o 20º Seminário Nacional de História da Ciência e da Tecnologia, nosso SNHCT, da Sociedade Brasileira de História das Ciências, e que vai acontecer em julho do ano que vem, na última semana de julho. Será a primeira vez que esse evento vem para o Centro-Oeste, e desde a apresentação da nossa proposta para sediar esse evento, a gente teve, de imediato, o apoio de colegas e dirigentes da Faculdade de História, do Instituto de Ciências Biológicas, do Programa de Pós-Graduação em Educação em Ciências e Matemática, do Instituto de Estudos Socioambientais e do Programa de Pós-Graduação em Filosofia da UFG, além da Faculdade de Filosofia também, além da nossa pró-reitoria de graduação e da nossa reitoria. Então, desde já, eu agradeço os colegas da comissão local da SNHCT pelo apoio, colegas que também já vêm organizando, eu acho importante registrar isso, já vêm organizando outros eventos preparatórios, né? Os dois coordenadores de pós-graduação, de programas de pós-graduação que estão conosco, a professora Simone e o professor Fábio, já trabalharam nesse sentido. Em maio deste ano, nós tivemos um conjunto de palestras, né, sobre história da ciência e ensino, contribuições para a formação de professores de biologia. Em junho, nós tivemos também o evento Epistemologia como Pensamento Historiográfico, Perspectivas para a Filosofia das Ciências. Em novembro, né, a gente vai ter o nosso encontro, o 5º encontro de pesquisa em Teoria da História e História da Historiografia. E dentro desse evento, né, os professores Marlon Salomão e Tiago Santos Almeida coordenarão um simpósio temático sobre historiografia, né, e teoria da história das ciências. E eu já faço aqui, desde agora, um convite para todos aqueles que tiverem interesse, que já enviem, né, seus trabalhos, façam suas inscrições neste espaço, que é um espaço direcionado para estudantes, pessoas que estão começando a carreira. É um espaço que foi pensado para essa troca de experiências entre pesquisadores, né, que já estão, né, no campo já há mais tempo e pesquisadores que estão começando agora. As inscrições elas vão ficar abertas até o dia 6 de outubro. Nosso colóquio, né, de História das Ciências da UFG, além de integrar essas atividades preparatórias para o Seminário Nacional do ano que vem, a gente está usando nas redes sociais a hashtag #EsquentaSNHCT, também faz parte de um projeto, né, de fortalecimento institucional da história das ciências, das tecnologias e da medicina na nossa universidade. A gente sabe que há muitos praticantes dessas disciplinas aqui na UFG, não apenas, né, nas universidades, nas faculdades, institutos e programas de pós-graduação que estão representados aqui em nosso colóquio, mas ainda, né, a nossa tentativa é do fortalecimento de uma rede capaz de integrar, então, esses pesquisadores da nossa universidade. Nós pretendemos que, então, esses eventos ajudem a constituir essa rede para o fortalecimento da área na UFG e no Estado. Então, eu já deixo aqui o convite também para todos aqueles que já estão, né, atuando ou que tenham interesse, que venham conversar com a gente. Eu já aviso, né, que à tarde a gente vai ter um coffee break. Então, deixe seus contatos, seus e-mails. E deixo o convite também para que se associem à Sociedade Brasileira de História da Ciência e venham nos ajudar a construir aqui o 20º SNHCT, que, como eu disse, vai ser realizado pela primeira vez em nossa região e é também o principal evento da área no Brasil. Então, para concluir, eu agradeço aqui, para a realização desse colóquio, o apoio da Faculdade de História, do Programa de Pós-Graduação em Educação em Ciências e Matemáticas, do ICB, que vai nos acolher amanhã. Então, eu já aviso que amanhã a gente pensou
integrar, assim, né, outra manifestação dessa integração, né, de uma rede de pesquisas, não realizar o evento num lugar só. Então, hoje vai ser aqui, à tarde também vai ser aqui no auditório. Eu já deixo o convite para todos, né, para participarem também da nossa mesa redonda que a gente vai ter, e depois da palestra do professor Fábio Nolasco, e amanhã no ICB, no auditório do ICB 4. E, além disso, né, é importante registrar, agradeço o apoio da FUNAP e da SBHC. Agradeço também o Augustus, nosso querido amigo, colega, que vai nos acompanhar aqui na filmagem, e os nossos monitores que sustentam o evento, né? E, por último, não menos importante, eu queria agradecer nossos convidados de fora, a professora Maria Alice de Brzezinski Prestes, né, da USP, que gentilmente aceitou o nosso convite, o professor Fábio Nolasco e a professora Laura Lued, ambos da UNB, que não conseguiram se juntar a nós agora, mas estarão conosco nesta tarde e amanhã de manhã. E também a todos vocês que estão aqui, meus queridos alunos, que me acompanham, agradeço muito a presença de vocês. E é isso. Eu passo agora, então, a palavra... Chamo aqui a professora Simone e a professora Maria Alice, que vai apresentar a nossa convidada e que, na verdade, dispensa apresentações. Então, um bom evento para todos nós. Obrigada. Só mais um aviso. Ainda há tempo de fazer as inscrições via o site Plateia Eventos. Então, quem não se inscreveu e quiser se inscrever por lá, podem fazer isso. A gente depois vai passar uma lista também para quem quiser fazer uma inscrição manual, tá bom? Mas talvez fique mais fácil fazer a inscrição pelo Plateia Eventos, tá? Então, muito obrigada. Obrigada, Railane. Boa tarde a todos e a todas. Como a Railane disse, meu nome é Simone, sou professora do Instituto de Ciências Biológicas, que é um instituto que está fazendo, junto com o programa de pós-graduação em Educação em Ciências e Matemática, uma parceria aqui com a História para o desenvolvimento aí das atividades desse primeiro colóquio, que a gente espera que seja só o primeiro. Ela não quis pôr o primeiro, né, Tiago, antes, mas a expectativa é que seja só o primeiro. Vou apresentar para vocês a nossa palestrante da manhã, é a professora Maria Alice de Brzezinski Prestes. A professora Maria Alice é graduada em Ciências Biológicas pela PUC, mestre em Ciências Ambientais pela USP, especialista em História da Ciência pela Unicamp, fez um doutorado com um convênio com a Universidade Paris 7, também na área de História da Ciência, História da Biologia. Ela tem aí uma longa trajetória com a área, é uma historiadora da biologia, editora da revista da Associação Brasileira de Filosofia e História da Biologia, da ABFIB. Em 2028, a gente espera que o evento da Sociedade Brasileira de História da Biologia seja aqui em Goiânia também, né, que a gente animou com o evento da SBHC. A professora trabalha, em especial, com Darwin, né, pesquisa sobre o Darwin, e é uma grande amiga, né, que coordena o Laboratório de História da Biologia e Ensino lá da USP. Então, assim, eu dou boas-vindas à professora, espero que vocês aproveitem a atividade da manhã e retornem, com certeza, para as atividades da tarde. Eu vou sentar ali para poder ver a apresentação. Obrigada, Maria Alice. Obrigada, Simone. É uma alegria estar aqui com você. Vocês me desculpem, eu estou emocionada, porque ontem a Simone me levou a conhecer o stop motion, futuro stop motion, que o professor Gilson está fazendo, que será sobre Darwin. E, desde ontem, eu não parei de chorar, porque é um trabalho maravilhoso. É uma satisfação estar aqui com vocês, saber que a história da ciência está vindo para o Oeste, né? Está vindo para a Universidade Federal de Goiás, através da SBHC.
vai acolher o seminário do ano que vem. E, como a Simone anunciou, eu também reitero o convite para que vocês voltem em 2028 para o seminário da Associação Brasileira de Filosofia e História da Biologia. A gente procura casar e intercalar com os seminários da SBHC para que a gente possa participar de todos eles. Quero agradecer muito o convite aqui do Departamento de História, da professora, professor, todos os colegas envolvidos na organização desses eventos. A gente sabe que eles custam bastante, mas são eles que fazem valer, né, o trabalho na universidade. Bom, sem mais delongas, eu vou começar a minha apresentação fazendo uma provocação de início, né? Eu sei que as coisas para alguns de vocês, as coisas que eu vou falar podem ser um pouco heterodoxas, eu diria, no mínimo, né? Então, fiquem à vontade para me questionar depois, para a gente conversar, para eu tentar mostrar para vocês o que significa e qual é o contexto dessa nova biologia aí que a gente está vendo se anunciar nos centros de pesquisa pelo mundo afora. Como eu conversava agora com o colega professor, a biologia e a filosofia da biologia, neste século XXI, tem feito uma parceria muito próxima. E aí, com isso, eu já passo aqui para o meu primeiro slide. Tradicionalmente, ou pelo menos na primeira metade do século XX, por conta da influência positivista, né, na filosofia da ciência, houve uma separação de terrenos entre filósofos da ciência e cientistas, porque uns se sentiam incomodados pela interferência do outro, não havia muito diálogo. Não houve muito diálogo, quebrando, inclusive, com a tradição da filosofia da ciência do século XIX, porque lá no início mesmo, né, no próprio berço do positivismo, os filósofos da ciência eram próximos às ciências. Mas foi, né, na primeira metade do século XX que houve essa dissociação. E eu, pelo menos, a minha perspectiva é sempre pelo diálogo, pela aproximação, pelo intercâmbio. Então, é com alegria que a gente vê que esse movimento de afastamento parece que se encerrou e a gente está num ciclo de reaproximação, e não só uma reaproximação de ouvir, mas, principalmente, uma aproximação de fazer. Então, o que a biologia e a filosofia da biologia tem mostrado nas últimas 2 décadas é o trabalho conjunto. A gente tem acompanhado filósofos partindo dos seus conceitos próprios. Aqui, só para dar um exemplo, né, o conceito de individuação é um conceito importante da história da filosofia, é uma questão que, passando pela filosofia das ciências, chega nas ciências biológicas, em particular, iluminando e ampliando a noção de organismo, que é tão fundamental e que é o que eu quero mostrar para vocês, que está no centro desta nova renovação, desta nova, talvez até revolução das ciências biológicas, que é a de voltar o olhar para os organismos. E vou mostrar por que isso faz sentido para a gente, sempre da perspectiva da história, né? Eu, como historiadora da biologia, eu não estou aqui nem como bióloga, nem como filósofa da biologia, eu estou como uma historiadora acompanhando esse movimento e tentando fazer esse retrato para vocês de um movimento que é bastante atual, bastante presente. Então, eu vou falar, para dar conta disso, eu vou falar brevemente para vocês, primeiro, de organismos vivos, né? O que são esses organismos, o que é o indivíduo, enfim, não vou dizer o que é o indivíduo, mas vou falar do organismo na biologia hoje, e aí eu vou retomar 2 conceitos, estes é que podem assustar, dependendo do público, eu sei que assusta um pouco, vou retomar 2 conceitos que foram, por muito tempo, considerados estranhos à ciência, que são os conceitos de agência e de telos, de fins. Telos, fins, finalidade, propósito. E eu vou mostrar como que eles estão, hoje, entrando na biologia e na filosofia da biologia.
Em seguida, eu vou, do ponto de vista mais histórico, realmente, e aí pedindo, tomando a liberdade de cometer, né, uma história panorâmica, eu vou traçar duas tradições de pensamento que um filósofo da biologia chamou, o Dennis Walsh, chamou de unificacionismo, e outros qualificaram esse unificacionismo de teleofóbico. Vou explicar para vocês o que quer dizer isso, em contraposição a uma segunda tradição que também vem da antiguidade, que seria o excepcionalismo, segundo o Dennis Walsh, e que a gente vai ver que esse excepcionalismo é uma concepção teleofílica. E aí vou trabalhar aí com alguns exemplos, só para localizar essas posições em alguns autores e, naturalmente, chegando em Darwin, que é o nosso objetivo maior, porque Darwin continua estando no centro da biologia, né? Desde 1859, houve um apagamento do Darwin, né, o eclipse do darwinismo. Hoje a gente traduz como um apagamento do Darwin no final do século XIX. Ele retornou, a teoria do Darwin se renovou em meados do século XX, e no século XXI ele volta à cena por outras razões. Então, é isso também que eu quero mostrar aqui a partir desse panorama histórico bem geral. Já peço desculpas aí pelo excesso de simplificação ao tratar de tantos autores de uma forma tão rápida, tão genérica. E, por fim, como a noção de organismo depende dessa noção de agência e de telos, então a gente tem que falar realmente de teleologia, e para que deixar as coisas mais claras de que teleologia a gente está falando, é preciso apresentar, eu vou apresentar para vocês uma tipologia, como que a gente pode navegar em torno desse conceito, que é, sem dúvida, bastante problemático. A gente tem que se aproximar dele com cuidado. Então, espero que a tipologia, que vem principalmente da educação em ciências, é a preocupação dos educadores em ciência que eu trago aqui como motivo para estar falando de teleologia. O caminho é a gente realmente dar nome aos bois direitinho e ter uma tipologia com a qual a gente possa operar, tanto na biologia, quanto na filosofia da biologia, quanto na educação em ciências. Bom, então, como eu anunciei, né, a biologia hoje ela tenta recobrar o lugar do organismo, e quando eu falo recobrar o lugar do organismo no seu centro, é em comparação, é em contraste com a biologia que teve tanto sucesso no século XX, que é a biologia molecular, que após a síntese moderna da evolução, nos anos 30, 40, com a descoberta do DNA, com a identificação e a modelagem da molécula de DNA nos anos 50, tudo em biologia virou biologia molecular, né? E até se chegou a dizer que, se descobriu o segredo da vida, né, na molécula de DNA. A gente chama esse episódio, né, de gene, essa tendência de genicentrismo na biologia, e é em reação a esse genicentrismo que a gente vê a biologia do século XXI dizendo: olha, a gente precisa se afastar desse reducionismo do gene e voltar a considerar o organismo em seus níveis hierárquicos de organização. Não é só o molecular que define como somos e como variamos ao longo do tempo. Essa variação molecular, claro que ela é importante, ela define, né? Ela é talvez o mecanismo mais significativo do processo evolutivo, como o próprio Darwin dizia, né? O mais importante, mas não o único. E, na medida em que a biologia se tornou muito focada, quase que exclusivamente focada na biologia molecular,
ela parece que se afastou dessas outras dimensões que se tenta recobrar agora e que as noções de agência e teleologia nos ajudam a encontrar. Eu estou dizendo para vocês que isso é uma tendência atual, então eu vou trazer aqui algumas obras recentes que têm trazido esse panorama que eu estou traduzindo aqui para vocês. Então, um exemplo que eu trago é de uma leitura que eu sugiro, é do livro Como a Vida Funciona, né, do Philip Ball, um guia para a nova biologia. Vejam que ele já usa esse chamado, né, no subtítulo da obra. E ele vai falar de vários aspectos disso que ele está chamando de nova biologia. E lá no capítulo 9, ele se dedica à questão da agência. Então, claro que não é o tema central, mas mostra como ele vai articulando todos os capítulos do livro para mostrar o quanto precisamos chegar. Para falar de organismo, na biologia hoje, a gente precisa retomar a agência. E, claro, apresento aqui a definição dele, já que estou falando de agência e de telos, afinal de contas, o que é isso? Então, a agência, na definição que o Philip Ball apresenta no livro, e aqui ele é uma foto dele no congresso, agora em julho, da Associação Internacional de História, Filosofia e Estudos Sociais da Biologia, que ocorreu no Porto. Para quem não conhece, né, é uma sigla imensa, essa sociedade, a gente chama, para facilitar, de ISH. Né? Então, o congresso da ISH, no Porto deste ano, trouxe o Philip Ball justamente porque... enfim, essa associação ela foi criada nos anos 80 e um dos seus fundadores ninguém menos que o Ernest Mayr. Né? O pessoal da biologia conhece bem. O Ernest Mayr é um autor que foi um dos arquitetos da síntese moderna da evolução, né? Um zoólogo extremamente importante para a área, e que, nessa altura dos anos 80, já com idade avançada, mas muito produtivo, ele começou a publicar. Primeiro, ele publicou um grande volume de história da biologia, e, depois desse volume, ele se dedicou, acho que ele escreveu uma meia dúzia de livros em filosofia da biologia, pensando os seres vivos. Então, essa sociedade ela nasce, né, nesse momento, anos 80, tentando justamente, já na sua fundação, já mostrando essa integração, né, não é só um biólogo aposentado em fim de carreira que resolve fazer história e filosofia. Com ele, né, ele é um dos mentores dessa nova associação. Existe uma geração de jovens filósofos da ciência que estão fundando, nesse momento, essa filosofia específica da biologia, porque voltada para as questões específicas mesmo do ser vivo, que não podiam mais ser acomodadas pela tradicional filosofia da ciência, que era absolutamente assentada sobre a física. Bem, então, aí só para dar uma dimensão da sociedade, da importância, então, para que vocês entendam o que significou o Philip Ball apresentar esse livro dele nesse espaço, né, no Congresso Bianual da ISH-Cabibol. E eu estou aqui ecoando um pouco isso para vocês. Bom, então, dado o contexto aí do Philip Ball, do livro e da sociedade, vamos à definição dele de agência, afinal, do que estamos falando. E ele diz: agência é a habilidade do organismo de manipular a si mesmo e o ambiente para atingir objetivos autodeterminados. Quando se fala em objetivos autodeterminados, ele está falando de objetivos, ou seja, fins, finalidades, propósitos próprios, internos. Né? O autodeterminados é porque ele está caracterizando a agência exatamente por ser aquilo que age em função de fins dados por si próprio, internamente. Vamos voltar a isso, eu estou insistindo, porque é onde a gente vai fazer a comparação aí das duas tradições ao longo da história.
Então, aqui só, né, vamos fixar esses termos, objetivos autodeterminados, ou seja, já sinaliza a teleologia que eu vou apresentar para vocês. Capa do livro de 2016, desta pesquisadora, a Jessica Riskin. Ela escreveu esse livro de 2016, chama The Restless Clock, e aí um subtítulo longo, que eu não vou lembrar, mas The Restless Clock é o relógio inquieto, o relógio irrequieto. E, na verdade, o livro é uma história da noção de agência na Idade Moderna. A obra começa com as origens das ciências modernas, séculos XVI e XVII, e vem até o presente. A Jessica Riskin também apresenta, logo nas primeiras páginas do livro, a definição de agência que ela operacionaliza ao longo do texto. Então, ela diz, por agência, eu entendo simplesmente a capacidade de agir no mundo, de fazer coisas de um modo que não é pré-determinado, nem é ao acaso, é autodeterminado. E ela faz aí o contraste, né, então, da agência, o oposto da agência é a passividade. Isso vai nos ajudar também a entender, ou a nos aproximarmos de dessa abordagem que o Dennis Walsh faz nesse livro, chamado Organismos, Agência e Evolução, de 2015, em que ele vai caracterizar essas duas correntes, essas duas longas tradições nas ciências naturais, e que ele denomina uma de excepcionalismo, a outra de unificacionismo. E esses dois conceitos são expressos aí por esse esqueminha simples aí que eu pus para vocês. Ele vai dizer a tradição unificacionista, desde a antiguidade, é aquela que vê que tanto o ser vivo quanto o não vivo, um macaquinho andando no campus da Universidade Federal de Goiás, ou uma rocha que se desprende de uma montanha, são basicamente a mesma coisa, estão sujeitos e podem ser explicados de uma mesma forma. Em contraposição, também desde a antiguidade, houve aqueles que diziam não tanto assim. É claro que os seres vivos são compostos de matéria físico-química, podem ser explicados em grande medida, podem ser estudados pela física e química, mas essas ciências não dão conta de explicar o que é próprio do ser vivo. O Dennis Walsh vai chamar essa tradição, então, de excepcionalismo, é a excepcionalidade do vivo, né, em distinção aí ao não vivo. Claro que a visão unificacionista vem da antiguidade, vem da filosofia de Empédocles, né, um pré-socrático. Trata-se aí do atomismo, né, grego. O Empédocles vai dizer que tudo no mundo é matéria em movimento e que estudar, para compreender a natureza, a gente estuda essas partículas que se chocam e que se agregam ao acaso. Né? É uma noção que, nessa generalidade que eu tracei aí para vocês, é bastante atual, né? E que vem lá do Empédocles. Aristóteles, que vai ser o filósofo grego que, além de toda a filosofia dele, vai se dedicar e escrever mais sobre seres vivos, sobre os animais, até do que sobre filosofia propriamente. O Aristóteles, nesse estudo muito sistemático, muito intenso dos animais, ele vai dizer, sim, os seres vivos são formados por matéria, essa matéria ela está sujeita às mudanças no tempo, mas isso não é suficiente para explicar os fenômenos da vida. Opa!
Uau, perdi meu PDF, gente, desculpe, o que vinha aqui agora? Surpresa. Pena. Era alguma citação aqui do Aristóteles. Eu estou com uma versão do que não tem no computador, e a outra é essa do PDF mesmo. Bem, Aristóteles, pena que não tem um esquema, porque era bastante visual. Aqui eu ia mostrar para vocês o que é essa particularidade que o Aristóteles está falando, que é do ser vivo. Ele vai dizer, ele vai fazer uma distinção do que é vivo e do que não é vivo, e a gente diz, ele dá uma definição do vivo. Ele diz, ser vivo é aquilo que tem alma, que é a tradução latina para o termo psique, do grego, e que é preciso que a gente entenda que seja psique, seja alma, o termo que a gente use, eles não têm nenhuma referência, nenhuma relação com a alma cristã, nem com a psique, né, da psicologia atual. O que o Aristóteles está chamando de alma é um princípio, uma força que está presente no vivo, em todos os seres vivos. Então, aqui as 3 flechinhas era para mostrar que Aristóteles dizia, os vegetais têm alma. O que é a alma do vegetal? A alma é a sua capacidade de nutrição, é a sua capacidade de reprodução. E para a gente entender por que ele está associando agência, né, essa alma, com o telos, ele diz, bem, os vegetais se nutrem para sobreviver. Os vegetais se reproduzem para manutenção da espécie. Ora, isso não é só dos vegetais, é de todos os seres vivos. Todos os seres vivos possuem esse tipo de alma, que ele chama de alma nutritiva. Os animais possuem essa alma nutritiva e mais uma, que ele vai chamar de alma sensitiva. E essa alma sensitiva é a que confere a percepção para orientação no espaço. Então, é por isso, diz Aristóteles, que os animais se locomovem, as plantas não. As plantas criam raízes. Por que elas não se locomovem? E isso não quer dizer que ele não conhecia plantas trepadeiras, né? Mas as plantas têm raízes, se fixam, não se movem, porque não possuem alma sensitiva. A alma sensitiva é que confere orientação para deslocamento no ambiente. Esses são os animais. E o Aristóteles continua, o homem tem, além dessas 2 almas, o humano, além da alma nutritiva ou vegetativa, e além da alma sensitiva, o humano é aquele que possui uma alma racional. Ou seja, ele tem a razão, ele é dotado da razão, que é também um tipo de ação, com a finalidade de obter conhecimento, conhecimento da verdade, conhecimento do mundo. E aqui, claro que no caso do humano, ele associa também a questão da ética e da vida prática. Mas vamos deixar isso para lá. O que interessa para a gente é ver na noção de alma, de Aristóteles, como algo que existe nos seres vivos, que serve para distinguir o vivo de tudo que é não vivo, que serve para distinguir o ser vivo do ser do organismo morto. Então, a alma é aquilo que está no organismo com vida e ela está sempre, ela existe para fins específicos. Então, não dá para dissociar em Aristóteles a agência de telos, né? Essa potencialidade. E aqui eu trago, então, os 3 conceitos, só para referendar aí essa aproximação que eu estou fazendo entre a definição apresentada, que a gente pode entender de alma em Aristóteles, né, como um poder ou um dinamismo que produz as atividades dos seres vivos, da definição da Jessica Hiskins, né, por agência, entendo simplesmente a capacidade de agir no mundo, e da definição do Philip Ball,
Agência é essa habilidade que o organismo tem de manipular a si mesmo e o ambiente para objetivos autodeterminados. Então, para comparar aqui, mostrar que nos 3 autores, né, seja lá no Aristóteles, seja aqui na historiadora, através das palavras da historiadora da biologia, da Hiskins, seja através deste editor e divulgador da ciência, que é o Philip Ball, as 2 noções estão intimamente relacionadas. E antes de seguir adiante, então já vamos começar a limpar as nossas arestas. É importante que a gente não trate esse telos, ou aquilo em vista de quê, que é a expressão que o Aristóteles usava, com as outras noções que se tem de teleologia ou de causa final. E, para isso, é importante a gente lembrar, de início, bem, o Aristóteles não usou esses termos, nem causa final, nem teleologia. Ele sempre se referia a expressões similares a essa, aquilo em vista de quê. Quem introduziu, né, o termo causa final, ele foi introduzido especialmente pelos escolásticos latinos, aparece no texto de Alberto Magno, no século XII, aparece em Tomás de Aquino, aparece antes em Agostinho. Então, é um termo medieval e que se fixou, claro, a gente se refere muito, o próprio Darwin usa a expressão causa final nos textos dele, né? Em alguns momentos aparece, e ele aparece criticando a noção de causa final, porque ele está falando dessa causa final da escolástica, e não da de Aristóteles. Espero mostrar isso daqui a pouco para vocês. E o termo teleologia, que é bastante, né, usado, ele é um termo moderno, ele foi cunhado, ele aparece num livro de filosofia do Christian Wolff, Filosofia Natural, de 1728, e ali o Wolff define, bem, teleologia é a parte da filosofia natural que explica os fins das coisas. Telos, o vocábulo grego, né, para fins, teleologia, o estudo dos fins. Então, vejam que o termo é bastante recente, relativamente recente aí em relação ao seu histórico de existência. Então, a gente pode voltar agora para o esquema do Dennis Walsh, né? Ele fazia essa comparação, então ele dizia, de um lado, a gente recebe na modernidade uma tradição que veio do Empédocles, do outro, a tradição que veio do Aristóteles, e o tempo passa e chegamos, né, nas origens das ciências modernas, e é aí que todos os principais atores dessas ciências modernas vão realmente desenvolver o atomismo de Empédocles, vão seguir essa tradição unificacionista, vão estabelecer, e com bastante êxito, inclusive, que o modo de estudar o mundo natural é via os movimentos da matéria ao acaso, e tudo se passa a partir daí. A metáfora que se cria nesse momento e passa a ser central, especialmente para a biologia, é a metáfora do animal-máquina, que a gente usa até hoje, e que, né, foi bastante explicitada, né, e difundida por Descartes. Então, lendo aqui um dos trechos do Descartes, né, para a gente ver a presença dessa metáfora. Eu descrevi esta Terra, e, na verdade, todo o universo, como se fosse uma máquina. Eu considerei apenas as várias formas e movimentos de suas partes. Então, a partir de Descartes, a gente tem a explicação do mundo natural a partir de formas e movimento. E tudo isso ao acaso. Diz o Descartes, o número e a disposição ordenada dos nervos, veias, ossos e outras partes de um animal não demonstram que a natureza seja insuficiente para formá-los, desde que se suponha que, em tudo, a natureza age de acordo com as leis da mecânica. Então,
a partir daqui, a gente vai chamar essa tendência de mecanicista, tem suas origens lá no atomismo grego, né, ressoa o atomismo grego, mas passa a ser, a partir daqui, o motor fundante aí das ciências naturais na modernidade. E, para nós, da biologia, é aqui que entra essa noção de animal-máquina, e nós vamos olhar para o ser vivo como sendo uma mera máquina. Vocês estão vendo que a gente está fazendo uma super simplificação, né? Os filósofos fazem muito isso, eles não se preocupam tanto com as especificidades históricas, mas, de qualquer forma, eu acho que o Dennis Walsh foi feliz do ponto de vista do convencimento, da retórica, da persuasão, em mostrar que toda a ciência moderna ela não foi muito amiga da biologia enquanto pensar o ser vivo na sua especificidade, né? Eu acho que esse é o recado que a gente quer dar, que é importante a gente rever esse modelo, não para se descartar ou para demonizá-lo, mas para mostrar tão somente que ele funciona, ele é bom, ele é de sucesso, né? É a ciência mecanicista, é a metáfora do animal-máquina que permite que a biologia tenha tido o desenvolvimento que ela teve ao longo do século XX, que a gente possa fabricar vacinas e atacar uma pandemia, como a que tivemos. Mas essa mesma ciência mecanicista, reducionista, ela também fechou os olhos para muito do que a gente só realmente consegue ver se eu sair do nível molecular e olhar para o organismo e olhar para os ecossistemas. Não preciso falar de crises nenhuma no mundo ou provocadas pelas ciências para que a gente repense e reconsidere o lugar que esse olhar precisa ser reconstruído. Embora essa ciência mecanicista tenha sido majoritária, mainstream, é o que move a ciência atual, também, desde o início da modernidade, a gente tem muitos pensadores, muitos filósofos, dizendo, olha, não é isso, não é suficiente. E, claro, especialmente na Alemanha, a gente vai ter Kant, que vai ser uma voz que vai dizer, espera aí, os seres vivos têm telos, o ser vivo tem propósito, o ser vivo reproduz por si mesmo, ele organiza as suas partes por si mesmo, ele tem uma autotendência a essa organização. Não é simplesmente um choque de partes ou de moléculas ao acaso. Existe uma força, seja ela qual for, e aí é que está a discussão, que faz com que esses organismos, com que os seres vivos se distingam realmente da matéria não viva. Bom, saltando um pouco, a gente chega na época do Darwin, teoria da evolução, os seres vivos são esses agentes em mudança, que sofrem variações que são ao acaso, a seleção natural implica uma variação que é ao acaso, sem dúvida nenhuma, mas o próprio Darwin diz, tanto no Origem das Espécies, quanto nos seus outros livros, que a seleção natural é o principal mecanismo, mas não único mecanismo de evolução, não é o único processo que causa a evolução dos seres vivos. E eu vou defender aqui, seguindo aí vários autores, que o Darwin enxerga agência e telos nos organismos. E isso é tão forte, uma das razões, né, uma das justificativas de que Darwin não abandonou a teleologia, como muitos disseram, é o fato de que, por exemplo, lá na Alemanha, onde a influência do Kant era tão expressiva, a teoria darwinista enfrentou muita dificuldade para ser aceita. Ela foi rapidamente introduzida na Alemanha, né, o Origem das Espécies, no ano seguinte, já estava traduzido ao alemão, mas houve muita resistência. E alguns filósofos dizem que o motivo central da resistência
nem era se a seleção natural era um mecanismo suficiente para explicar. O grande motivo da resistência é que a seleção natural, por si só, ela parecia implicar um mecanicismo, um mero mecanicismo. Ora, como que um filósofo natural, ainda na época assim chamado, né, na Alemanha, poderia aceitar isso, sendo dependente como ele era, sendo fiel como ele era, à tradição kantiana? Como desafiar Kant? Kant deixou muito claro que os seres vivos possuem agência e possuem telos. Que teoria é essa que está vindo contradizer esse ponto fundamental? E é em razão disso que, por exemplo, o embriologista russo Carl Ernst von Baer vai cunhar, é ele que cunha o termo teleofobia. Lá em 1866, nesse contexto da recepção da teoria darwinista na Alemanha, olhando para lá, ele diz, olha, para expressar a convicção de que esse medo de propósitos, ou melhor, de fins, essa teleofobia, como se poderia chamá-la, vejam, ele está dando o mesmo nome aí, parece-me surgir tanto de uma confusão de conceitos, quanto da visão daquele mestre-escola, daquele professor que reconheceu a sabedoria de Deus em sempre ter direcionado os grandes rios para onde estão as grandes cidades. Ou seja, ele está dizendo, essa teleofobia parece estar acontecendo para aquelas pessoas que acham que teleologia é isso, que é Deus direcionando o rio em direção às cidades. Von Baer está dizendo, isso não é a teleologia que está na teoria da seleção natural de Darwin. E aí, numa outra obra, poucos anos depois, quase 10 anos depois, né, 7 anos depois, ele volta. Esse termo vai aparecer em várias publicações da Alemanha, no período, o teleófobo, teleofóbico, teleofobia, e anos depois o Von Baer vai meio que ironicamente, né, vai retomar a crítica e vai dizer, olha, os teleófobos ou teleofóbicos, os naturalistas avessos ou opostos à noção de propósito do ser vivo, eles que substituam a palavra Zweck, Maßig, né, orientado para o fim, por Zielstrebig, me perdoem, um alemão péssimo aqui, orientado para um objetivo. Não pode falar orientado para o fim, fale orientado para um objetivo, ou, se preferir ainda, de acordo com o objetivo, em contextos apropriados. Embora eles já façam isso, tanto faz, mudem a palavra, mas não joguem o bebê junto com a água do banho. Não joguem fora o telos do ser vivo, por preconceito, né? É isso que o Von Baer está dizendo lá no século XIX. Ora, ele está dizendo isso no contexto da aceitação da teoria do Darwin. Muitos autores, embora alguns tenham dito que Darwin abandonou isso, muitos autores vão dizer o oposto. É uma leitura equivocada da seleção natural, achar que ela está banindo, né, a teleologia, ou o telos, não a teleologia, o telos do vivo. E a gente vai ver isso em várias obras do Darwin. O Origem das Espécies é, sem dúvida, a obra mais lida, né, mais conhecida, mas as pessoas leem e conhecem pouco as outras obras. Na própria Origem das Espécies, a gente vê várias passagens. O Ernest Mayr mesmo vai contar 12 momentos, 12 passagens. Isso ele fez lá nos anos 70, 80 já. 12 passagens do Origem das Espécies, em que o Darwin está falando, está tomando o organismo como um ser que tem algum tipo de agência, sem usar esses termos, mas ele está tomando a concepção de um organismo com agência e buscando finalidades próprias. E essas noções elas são ainda mais evidentes nos outros livros do Darwin. Eu trago aqui para vocês alguns dos livros
de biologia propriamente dele, né? O Darwin publicou e lançou, né, o Origem das Espécies no Mundo, mas ele se preocupou muito em fazer trabalhos bem específicos, bastante aprofundados, de estudos de seres vivos, como ele fez com os cerrípedes, como ele fez com as orquídeas, como ele fez com as plantas trepadeiras, com as minhocas. O Darwin, O Origem das Espécies, é um livro bastante amplo, mais genérico. Ele sempre tratou o livro como um livro de divulgação, de apresentação da sua teoria. Em paralelo, ele se preocupou em fazer o trabalho que ele dizia, o trabalho que hoje a gente diria o trabalho do biólogo mesmo, que é pegar um determinado grupo de organismos e estudar em profundidade, e estudar com todos esses instrumentos da ciência mecânica, que é decompor, conhecer todas as partes componentes de cada organismo, etc. Ele mostrou que ele é cientista também nesse sentido. E se a gente lê essas obras, a gente não vai ver o termo seleção natural lá, e a gente vai ver o Darwin explicando a evolução, fazendo uso muito mais frequente do uso e desuso e herança de caracteres adquiridos. De uma forma, eu diria até assustadora para quem acha que isso era coisa de Lamarck, né? Que o Darwin não tem nada a ver com isso, que ele rompeu com o uso e desuso e herança de caracteres adquiridos porque propôs a seleção natural e o resto ficou lá na história com o Lamarck. Se vocês lerem qualquer um desses livros, e eu não trouxe aqui ainda o Variations, né, um livro dele que é sobre herança, onde ele vai propor a teoria dele de herança com base na herança de caracteres adquiridos. Então, vejam, um Darwin, eu brinco, desconhecido, Darwin, esse quase desconhecido, porque as pessoas não leram as obras dele. Bem, isso tem uma explicação, né? Não é só porque as pessoas não leram. Tem uma... Bom, mas antes de eu falar da explicação, eu vou trazer aqui mais uma citação para dizer às pessoas que eu estou lendo e que estou trazendo aqui como mentores, aí, como guias, né, desse movimento atual na biologia. Aliás, não tão atual, aqui também com o livro do Michael Ruse, que, infelizmente, é filósofo da biologia, considerado um dos fundadores da filosofia da biologia, que, infelizmente, faleceu esse ano o ano passado, né, 2024. Ele, lá em 1981, ele publicou esse livro, A Ciência Sexista, que tem vários artigos, bastante para a área da medicina, mas, num deles, ele discute a questão do telos, dos organismos em Darwin. E aí ele também, o Ruse, sempre os textos dele são muito provocativos, muito irônicos, ele diz, olha, tudo bem, o Origem das Espécies é uma... Ele chama até de revolução, né? Causou uma revolução na biologia. Antes do Origem das Espécies, todo mundo dizia que os seres vivos foram criados, né, miraculosamente, claro, por Deus. Bom, depois do Origem das Espécies, pelo menos, né, os estudiosos da vida, todos os naturalistas, passaram a pensar que não houve criação, e sim evolução. E aqui eu trago para vocês as palavrinhas da última página do livro do Origem das Espécies, em que o Darwin, o único lugar do livro em que ele usa a palavra evoluir, né, o verbo, e ele termina o livro dizendo as espécies evoluíram e continuam a evoluir, ou seja, não foram criadas por Deus. Claro que a Origem das Espécies, nesse sentido, é um marco, é um divisor de águas no pensamento sobre os seres vivos. Mas, continua o Ruse na sua provocação, antes do Origem das Espécies, as pessoas falavam assim, as pessoas diziam alegremente, tranquilamente, que os olhos existem para ver. Depois do Origem das Espécies, diz o Ruse, as pessoas dizem alegremente que os olhos existem para ver. Ou seja, do ponto de vista da teleologia, do telos, a Origem das Espécies não mudou nada, né, no modo como a gente entende os seres vivos. As causas mudaram, é claro. Antes da Origem das Espécies, Deus causava todas essas mudanças, porque o mecanicismo, por si só, né,
o modo de acomodar o mecanicismo com a religião era colocando Deus ali como causa. Depois da origem das espécies, a causa é a seleção natural, mas a teleologia é a mesma, continua lá. Trago o Dennis Walsh aqui, então, para sistematizar um conceito atual, né, de organismos para as ciências biológicas. O que é um organismo vivo? Claro que aqui a gente tem muita história, né, que a gente passou por cima, tem o surgimento da biologia dos sistemas, tem a cibernética, tem a entrada das teorias de informação e teorias de jogos na biologia, mas, enfim, estamos em 2000 aqui está errada a data, desculpa, não é 2025, é 2015, né, o livro do Walsh, ele diz, organismos vivos são sistemas. É difícil da gente falar que é um indivíduo, né? Porque os biólogos sabem bem até onde começa um pólipozinho e vem outro, né? Num coral, por exemplo. Né? Até onde as raízes de uma árvore se separam das raízes de outra árvore, e assim por diante. A questão da individuação na biologia, hoje, é um tema de discussão, especialmente, né, no âmbito da ecologia. Então, em vez de falar em indivíduos, os organismos são sistemas. São sistemas altamente complexos. Eles são estáveis no tempo, quer dizer, para se caracterizar como organismo, ele tem que ter uma existência no tempo. Esse estável aí quer dizer isso, ele tem uma existência num dado tempo. Eles são adaptativos, ou seja, eles mudam, tá certo? E eles são propositais. Os organismos buscam atingir propósitos. Continua o Walsh, na busca por seus objetivos, os organismos possuem uma prodigiosa gama de capacidades, eles são entidades autorreprodutoras e autoconstitutivas. Eles fabricam os próprios materiais com os quais são construídos. Está aqui a grande distinção entre o vivo e o não vivo. Vamos falar um pouco a gente está trazendo vários filósofos, aí eu quis trazer aqui para vocês um biólogo mesmo lá, do trabalho, do dia a dia da biologia, seja no campo, seja no laboratório, na sua atividade de ciência normal. Né? Nico Tinbergen, né, um etólogo, lá em 1963, o Nico Tinbergen já fez a sua também crítica aos teleofóbicos, né? Sem usar o termo do von Baer, ele também deu uma cutucada nos teleofóbicos. Ele disse, olha, por que a gente não pode falar em fins da biologia? Por que a gente, afinal de contas, quando a gente faz uma pergunta do tipo, uma pergunta no laboratório ou no campo, para obter resultados, para fazer ciência mesmo, eu pergunto, por que ou para que algumas espécies de pássaros cantam na primavera? O etólogo responde, porque o aumento da duração da fase clara do dia desencadeia mudanças nos níveis hormonais. Ele também, se ele, em vez de trabalhar com fisiologia, ele for fazer observação no campo, a resposta dele vai ser outra. Ele vai dizer porque o canto atrai parceiras ao acasalamento. Ele pode também responder, dependendo da metodologia e da sub-área da biologia que ele estiver trabalhando, a resposta dele será porque tal comportamento foi selecionado em seus ancestrais, pois aumentava a sobrevivência e o sucesso reprodutivo dos indivíduos que cantavam. E pode também dizer porque eles aprenderam os cantos de seus pais e vizinhos, por instinto. Ou seja, todas essas respostas são respostas obtidas no trabalho de ciência normal, no trabalho científico, e representam telos de diferentes modos. Ou porque estão trabalhando com mecanismo fisiológico, os níveis hormonais funcionam para quê? Porque estão
porque o objeto de estudo é o comportamento, instinto, tal canto serve para quê? Porque está estudando evolução, então tal comportamento é uma adaptação e foi selecionado na luta pela existência, ou melhor, qual que é o outro termo que a gente usa? Eu fiquei até... luta pela existência é um termo que a gente procura evitar, não é um termo do Darwin, né? Mas é a luta pela sobrevivência. É a sobrevivência do mais apto. Esse é o termo do Darwin. O Darwin não fala em luta, né? Quer dizer, ele diz, sim, na natureza os seres vivos estão em luta constante, mas o telos da evolução é a adaptação, né? É adaptar-se para as variações do ambiente, portanto, deixar descendentes. E também pode ser, né, uma resposta aí dessa teleologia, pode ser porque você está fazendo estudos embriológicos, está estudando desenvolvimento individual. Então, essa é uma resposta de um biólogo para, lá nos anos 60, para quem tinha horror da teleologia. Então, em síntese, como eu disse, tudo isso é para a gente falar de teleologia, retomar a questão do telos, do organismo, recolocar o organismo no centro da biologia, entender que os genes, que as moléculas, que certamente dominam, são o mainstream hoje da pesquisa em biologia, são importantes, vão continuar a ser e vão continuar a trazer bons êxitos da ciência para a sociedade, mas é preciso que a gente entenda que os seres vivos são formados por níveis hierárquicos de complexidade e que o nível molecular é apenas o primeiro, e que, quando eu saio das moléculas e vou para as células, eu tenho propriedades emergentes, porque os organismos são sistemas complexos onde emergem novas propriedades. Não é só soma de partes, não é só um agregado. Surgem propriedades novas no nível de célula, as células competem entre si para constituir tecidos, os tecidos competem entre si para formar o organismo. Portanto, eu tenho níveis hierárquicos até a constituição do organismo. E tudo isso sempre voltado àquelas funções biológicas, as funções biológicas, nutrição, reprodução e assim por diante. Se é assim, então, se incorporamos a noção de agência e a noção de telos nos organismos, é legítimo a gente falar de teleologia. Mas não podemos esquecer também todas as formas ilegítimas de falar essa teleologia. Existem explicações teleológicas que são usadas no senso comum, que são usados em vários contextos também especiais, que estão, infelizmente, presentes em livros, em manuais de ensino de biologia e de física, como constatou a pesquisa aqui que originou esse tipo de tipologia da teleologia. Então, o que a gente tem que fazer? A gente quer discriminar. O que é uma teleologia? Ou um telos, esse, referente ao organismo, que é legítimo usar na biologia, do telos, da teleologia, que não corresponde ao conhecimento atual das ciências biológicas. Então, nesses usos, nessas explicações teleológicas ilegítimas, eu estou colocando aqui para vocês algumas daquelas que eu mencionei ao longo da fala. Então, a primeira, eu nem mencionei aqui, mas ela é extremamente influente e se imiscuiu entre as outras por muitos séculos. É a teleologia do Platão. Para o Platão, essa noção de propósito é uma noção externa, é algo que vem de fora sobre o organismo,
tem uma dimensão ética importante para a filosofia, ela é cósmica, ela vem de fora para o organismo. E o Platão vai falar que ela vem do demiurgo, que é o Deus do Platão, né? Não é o Deus cristão, é o demiurgo. Bem, se a gente está falando de uma teleologia externa associada a alguma divindade, seja o demiurgo do Platão, seja a divindade cristã dos padres da Igreja durante o medievo, seja da teologia natural da Igreja anglicana, que é aquela com quem Darwin diretamente dialogava. Qualquer divindade, se eu estou atribuindo uma causa a uma divindade, eu não estou fazendo ciência, então eu diria que qualquer atribuição teleológica nesse sentido é ilegítima no campo das ciências biológicas. Desde Darwin, pelo menos, isso é muito claro, porque o Darwin fez essa distinção. Existe também, historicamente, uma outra teleologia externa dos vários vitalismos que consideravam a presença de forças vivas, de capacidades sensitivas, de fluidos vitais. Então, sempre, mesmo durante a ciência moderna, sempre, embora a corrente principal fosse mecanicista, sempre houve pensadores dizendo: espera aí, existe alguma coisa que dá a especificidade do vivo, é uma força, é um fluido que entra no ser vivo. Bem, a biologia atual não trabalha com essa ideia de algo que vem de fora, que é externo. Então, falar dessa forma é dar uma explicação teleológica ilegítima. Uma outra forma de fazer teleologia, de montar uma explicação teleológica, é usar da analogia, né, da intencionalidade humana para seres não humanos. Então, a gente diz, por exemplo, ali nas respostas do Tinbergen, poderia-se dizer por que uma espécie de ave canta na primavera. Eu poderia tentar responder: porque ela assim quer, assim o quer, porque ela tem vontade de cantar. Quando eu digo que uma ave quer cantar, querer, ou quando ela tem vontade de, eu estou usando verbos que expressam causas humanas. E eu estou transferindo essas ações para os não humanos. Esse é o tipo de teleologia aí de número 5, que a gente está chamando, é uma teleologia interna, porque o querer, essa vontade, essa necessidade, essa vontade, ela é interna. A ave quis cantar, mas ela é um antropomorfismo, né? Então, a gente considera também ilegítima enquanto explicação científica. Por fim, existe a teleologia interna por necessidade do organismo, que é aquela que tanto Lamarck quanto Darwin, como eu falei para vocês há pouco, atribuía, quando especialmente Darwin usou a expressão uso e desuso e herança de caracteres adquiridos, como se fosse uma necessidade do organismo. Não é essa a teleologia da teoria da evolução atual. É claro que, quando a gente fala, e aqui eu abro um outro parênteses para quem conhece a biologia evolutiva mais recente, os processos evolutivos hoje são muitos outros, além da seleção natural. A gente tem plasticidade fenotípica, a gente tem epigenética, e muita gente associa essa epigenética, né, que é algo que está além ali do DNA. A epigenética não deixa de ser um modo pelo qual o meio ambiente provoca a mudança que pode levar a uma especiação. Eu não gosto de fazer esse paralelo, e esses autores que eu estou usando também dizem: espera aí, a gente tem que ir com cuidado. A epigenética, a plasticidade fenotípica, a construção de nichos são processos evolutivos que estão sendo estudados, estão nos livros de evolução atual, são aceitos pela teoria evolucionista mainstream, mas eles lembram uma ação do meio, mas não dá para dizer que eles são aquela ideia expressa, seja pelo Lamarck ou pelo Darwin,
na herança de caracteres adquiridos. Herança de caracteres adquiridos continua fora da biologia evolutiva atual. Tá? E existe ainda uma teleologia interna por desejo, que aqui é importante a gente colocar, que é aquela que foi muito impropriamente atribuída pelo Lamarck. E desde o tempo que o Lamarck foi traduzido para o inglês pelo Charles Lyell, né, contemporâneo de Darwin, não é que ele traduz o livro do Lamarck, mas ele, ao publicar o seu Princípios de Geologia, ele faz um grande resumo da teoria de Lamarck. E aí ele usa uma expressão, ele traduz a expressão besoin do francês, que é usada no sentido de necessidade do organismo, ele traduz por will no sentido de desejo do organismo. O Darwin conheceu Lamarck por essa obra do Lyell, e não só o Darwin, como todo mundo. Então, desde o século XIX, especialmente no mundo anglofônico, Lamarck foi tido como aquele que defendia que os organismos mudavam por desejo. A girafa estica o pescoço porque ela tem essa vontade de esticar. É diferente de dizer que ela estica o pescoço para alcançar o alimento, percebe? Quando eu digo que ela tem vontade de esticar o pescoço, eu estou atribuindo a ela uma vontade humana, eu estou fazendo o antropomorfismo. Agora, se eu digo que a girafa estica o pescoço para alcançar o alimento, eu estou falando da necessidade. E era isso que o Lamarck dizia. Infelizmente, ele também... Essa é outra injustiça em relação ao Lamarck, né? Bem, então, combinado? Livros de biologia, professores de biologia em sala de aula, pode usar a linguagem teleológica? Se for para falar com estas causas, isso é ilegítimo em ciência. E essa teleologia nós vamos combater, continuamos combatendo, somos teleofóbicos aqui. Mas a gente não joga o bebê junto com a água do banho. A gente é teleofílico também, porque reconhecemos finalidades na fisiologia, no comportamento animal, no desenvolvimento embrionário, nos processos adaptativos, segundo a teoria do Darwin, nas funções moleculares e até mesmo na metafísica da biologia atual. Deixei aqui uma cor diferente. Bom, a gente tem os 3 primeiros tipos de teleologia, absolutamente legítimo no âmbito das ciências biológicas, presente em Aristóteles e em Darwin, e, claro, em muitos outros, mas são os autores que nos interessam aqui. Naturalmente, uma teleologia interna por adaptação, por seleção natural, fora de Aristóteles, né? Sabemos, Aristóteles não considerava a evolução dos seres vivos. A evolução realmente é algo que o pensamento de transformação das espécies é algo que começa a surgir no século XVIII e atinge, né, o seu ápice aí com a obra do Darwin. E aí, a partir dali, todo mundo aceita que os seres vivos evoluem. Mas Aristóteles não. Por que o Aristóteles não concebia a evolução dos seres vivos? Não é porque ele era um teleologista essencialista, né, como muito se disse, né, que ele teria atrasado o pensamento evolucionista porque ele era teleológico e essencialista. Não é isso. De fato, Aristóteles não pensava em evolução porque o cosmos do Aristóteles concebia o mundo como eterno. Algo que é eterno não tem começo, não tem fim. Não ter começo significa não tem criação, não tem fim. Então, nesse mundo dele, os seres vivos mudavam, mas são mudanças que realmente não levam à criação de novas espécies, porque cada espécie é eterna. Claro que nada mais
a nossa concepção de seres vivos do que essa, né? Então, sem dúvida, nisso nós nos distanciamos absolutamente de Aristóteles. Então, eu não vou ver nunca em Aristóteles uma teleologia vinculada à evolução dos seres vivos. Também não vou ver nem em Aristóteles e nem em Darwin uma teleologia ligada a funções moleculares, porque a biologia molecular só vem bem depois de Darwin. E vai existir, ou existiu também desde sempre, um outro tipo de teleologia que não é exatamente, que aqui, enfim, é só uma proposta, né? É um esboço aqui de mapeamento, que é uma teleologia metafísica, que eu não posso dizer que é interna ou externa, porque, enquanto metafísica, ela é uma teleologia só no nível epistêmico, no nível de explicação. O Kant mesmo dizia, o telos não está propriamente nos organismos, mas é a única forma pela qual eu posso falar sobre eles, que eu posso explicar os seres vivos. Então, eu chamo essa teleologia de metafísica, dele, do Leibniz, e de alguns vitalistas do século XX, como Driesch, como Teilhard de Chardin. Eles não vão dizer que esse telos e essa agência são de um ser divino, nem que entra nos seres vivos, mas, sim, é um princípio de explicação do que é vivo. Mas essa é uma outra longa conversa que eu deixo para outro dia. Agradeço a paciência de vocês, principalmente pelos problemas técnicos aqui, e fico à disposição para a gente conversar. Maria Alice, muito obrigada pela fala. Eu acho que foi muito proveitosa, tanto para a gente da biologia, em especial para a gente da biologia, que tem muita coisa bacana para discutir, mas também para fazer essa ponte com as discussões históricas, entender esse movimento, né, da ideia de organismo, de agência, e a teleologia na história, né, e na relação com autores que a gente estuda muito na biologia, é bem importante. Eu vou abrir aqui, eu tinha umas 4, mas eu vou abrir primeiro para as perguntas da plateia. Só vou agradecer antes, a Maria Alice citou o laboratório do Gilson. O professor Gilson tem um laboratório que chama LabTime, e a gente não agradeceu, e eu nem pus o logo ali, que também colaborou com as passagens para que a gente pudesse ter palestrantes de São Paulo aqui no evento. Vou agradecer aqui publicamente também para o LabTime. Perguntas, gente? Tiago ou o Eric ali atrás? Professor Tiago, professor Zé, Cauã. Eu vou pegar assim, né? Depois eu continuo. Professor Tiago. Novamente, professor, muito obrigado pela apresentação interessantíssima. De fato, a Simone falou, ela articula, né, com muitas questões teóricas e filosóficas que, para nós da história, são muito caras também. A gente discute muito teologia quando vai falar de filosofia da história. Frequentemente, nós associamos a ideias religiosas, mas, quando nós pensamos no Auguste Comte, por exemplo, o modelo de filosofia da história kantiana é o desenvolvimento biológico, né, do século XIX e tal. Então, é muito interessante a gente poder fazer esses paralelos. Eu sei que a senhora propôs já na abertura, né, de fazer uma abordagem panorâmica dessa história das ideias, né, na biologia. Mas eu não consegui evitar de tentar ficar localizando outras ideias, né, que me vieram à mente nessa trajetória. E aí, se a senhora puder me ajudar também, eu queria pedir ajuda para tentar localizar, se é possível, de fato, localizar nessa mesma trajetória, nessa história das ideias que a senhora apresentou. Uma é o materialismo, e aí o Frederick Lang, né, me parece relevante, justamente por conta de uma divisão entre organismo e organização, e essa ideia do telos. Então, me parece que é uma mudança aí, né, nessa concepção. E a segunda ideia se constitui até como um campo científico novo, que é a cibernética, porque justamente da ideia de organismo como sistema, né, a gente pensa muito na cibernética pela parte computacional, mas ela é uma relação entre sistemas, e aí sistemas orgânicos, sistemas de informação. Enfim, se a senhora pudesse me ajudar a situar nessas trajetórias. Então, obrigado.
Obrigada a você, Tiago. E obrigada aí pela generosidade também em aceitar esses quadros, né, que são sempre bastante complicados, porque a gente está tentando generalizar coisas que são muito mais complexas, né, do que pode parecer numa fala rápida. Quanto à questão do materialismo, eu teria que fazer todo um outro percurso mesmo, mas é perfeitamente plausível colocar, e eu acho que a gente só pode mesmo se basear nessa tipologia aqui para tentar localizar um pouquinho, já que eu tenho autores aqui ao longo do tempo. É claro que a questão do materialismo ela está permeando isso aqui também, né? Eu escolhi o Dennis Walsh, ele está falando em aproximação entre o vivo e o não vivo, né? O excepcionalismo, o unificacionismo. Claro que ele tem as razões dele, mas se eu fosse introduzir a divisa materialista, eu teria que reorganizar mesmo. Certamente, quando eu estou falando em... então, onde que eu colocaria aqui, né? Teria que discutir até que ponto a gente poderia chamar a teleologia de Platão de materialista ou não, em função da noção de demiurgo dele, que é muito diferente da nossa noção de Deus. Então, aqui já seria um problema para se aprofundar antes de arriscar. Quando eu falo na teleologia da escolástica ou da teologia natural inglesa, é claro que aqui eu tenho uma contraposição ao materialismo, né? E mesmo, especialmente nessas duas. Agora, a gente sabe que, associada à aceitação da teoria da evolução, também esteve também esteve a questão de você aceitar ou não o materialismo, né? Lamarck, por exemplo, uma das razões da teoria evolucionista dele não ser aceita é por ser materialista, porque na medida em que você está explicando, e o Lamarck também é bastante mecanicista na sua origem, né? Quando a gente diz que eu estou trazendo esses autores para mostrar que eles admitem telos, isso não significa que eles deixam de ser mecanicistas. O Lamarck vai explicar, por exemplo, da girafa, é uma coisa que ele fala muito rapidamente na obra dele, não é um exemplo que ele explora, mas ele explora principalmente, o Lamarck estudou, ele chegou na teoria da evolução, certamente, uma das grandes razões para ele ter concebido a evolução foi, e aí nós poderíamos entrar em toda a relação com a história, né? Foi que ele é um filho da Revolução Francesa, né? Ele é um naturalista da Academia Francesa, quando vem a Revolução Francesa, e a Academia de Ciências de Paris é fechada, e ele tem que arranjar um outro emprego, e esse outro emprego vai ser no Museu de História Natural. E ele chega no Museu de História Natural com quase 50 anos de vida, depois de já ter publicado volumes sobre a flora francesa, que rendiam, né, o dia a dia dele, que rendiam o aporte financeiro dele. Então, ele se vê desempregado, tem que ir para o Museu de História Natural, e aí o que acontece? Ele chega no museu onde a botânica é a rainha das ciências, e a cátedra de botânica, tem donos da família Jussier há muitas décadas, são 3 ou 4, mais de século, né? São 3 ou 4 gerações de Jussier que dão conta da cadeira de botânica no museu. Bom, mas o Lamarck tem lá quem o ajuda, e ele consegue, então você vai cuidar das coleções do Museu de História Natural, as coleções que foram criadas pelas invasões, né, dos franceses pelo mundo afora, pelas expedições ao Egito, etc., e que são coleções que estão lá, guardadas, e ninguém mexe. Por quê? Porque são dos animais sem sangue, né? Que ainda eram animais sem sangue a essa época, fim do século XVIII. Ainda eram chamados animais sem sangue, e que o Lamarck, ao estudar, vai chamar, não, vamos chamar isso aqui de vertebrado e isso aqui de invertebrado, né? Ele dá nome aos invertebrados, é um nome infeliz, porque é pela negação, mas, enfim, é o que ficou.
E, ao estudar esses organismos inferiores, é que ele vai perceber as mudanças e ele vai propor a evolução. Então, toda a argumentação dele, os exemplos, que não são muitos, né, esse é um problema da teoria dele, ele, sem dúvida, tem uma base empírica, mas ele usou pouco os exemplos que ele conheceu muito bem no museu, ele usou pouco nas obras, então ele foi muito criticado por isso. Mas ele via ali os processos mecânicos. Então, ele dizia, por exemplo, que né, um exemplo que a professora Lilian Martins, que é estudiosa de Lamarck, sempre conta. Ele estuda, por exemplo, o desenvolvimento das antenas nas lesmas dos caracóis, né, dos organismos com concha. E ele diz, por que se formam as antenas? Não é por vontade, mas é por necessidade do organismo. Que necessidade é essa? Necessidade de perceber o ambiente. Então, e como que ele faz isso? Não é porque ele tem vontade e cresce a protuberância da antena, é porque, pela necessidade orgânica, as suas partes internas, por movimentos físicos, por agregados, se projetam. Então, é uma movimentação da matéria que ocasiona o crescimento, né, a ampliação das anteninhas, tal, e isso acaba sendo transmitido para os descendentes. Bem, essa é uma explicação altamente materialista. Cadê Deus? Lamarck não usa Deus. E ele, então, se por um lado ele foi combatido por algumas razões, por outras foi combatido porque era uma explicação materialista. Claro que a mesma coisa vai acontecer com Darwin, né? E o Darwin está o grande interlocutor aí, né? A ideia que o Darwin tem que combater é a da teologia natural inglesa, e aí ele não vai dizer que ele não vai criar uma cisão entre ciência e religião, mas ele vai, nessa mesma linha mecanicista das ciências naturais, desde o início das ciências modernas, dizer, não, espera aí, em ciências a gente explica os fenômenos sem lançar mão de qualquer divindade ou qualquer coisa que não seja material, vinculado à matéria. Então, um exemplo, sim, eu posso traçar. E isso volta a ser importante, essa divisão, aqui para eu falar dessa teleologia metafísica, né, que eu arrisquei chamar aqui de imaterial, mas não tenho certeza também se todos esses autores que eu listei, se a gente pode dizer que ela é realmente imaterial. Não é um antimaterialismo, mas é porque, enfim, são princípios, né? Então, são princípios que você não está aí no mundo empírico para tratar deles. Então, é muito interessante a tua questão, é um passo necessário aqui, uma vez que o materialismo e o antimaterialismo estão presentes também nesse imbróglio todo. E a tua segunda questão, né, eu vou anotando aqui para não esquecer, a tua segunda questão da cibernética, sim, né, eu dei um salto imenso aqui quando eu saio do Darwin e venho para Dennis Walsh, no século XXI. É claro que toda a biologia do século XX teve várias reações a esse mecanicismo imperante, né? a esse reducionismo absoluto, né? E a biologia dos sistemas é uma dessas reações, Maturana e Varela é outra reação. A gente tem vários conceitos, inclusive princípios, que são incorporados na biologia atual e que foram se desenhando ao longo do século XX, com ligação, sem dúvida nenhuma, com cibernética, tudo isso. Mas é toda uma história que eu, inclusive, conheço muito pouco, por isso eu me dei a licença aqui de dar o salto, mas está aí, sem dúvida. Eric. Professor Zé. Obrigado, Maria Elise, foi ótimo. Eu sou biólogo, né, sou professor no Instituto de Ciências Biológicas, trabalho com evolução, né, colega da Simone, mas eu gosto muito de história da ciência, filosofia, essas coisas. Então, eu já tinha ouvido a maior parte dessas discussões, participei de coisas, mas foi muito legal ver isso tudo muito mais organizado, como você colocou, né? Então, eu nunca tinha ouvido o termo teleofóbico, né, mas fez total sentido. Nesse contexto, Maria Alice, duas questões. Uma que sempre causa muito problema
nesse sentido, né, da teleofobia, é a questão, inclusive, do Darwin ter começado a origem das espécies falando de seleção artificial, que é totalmente teleológico nesse sentido, inclusive, entre aspas, ilegítimo, né? Porque você já está programando que eu quero uma espiga de milho bacana, amarela, toda bonitona, para daqui a algumas gerações. Eu vou começar agora, mas eu já estou pensando no que eu quero, então é teleológico nesse sentido. Então, isso sempre causou um desconforto, né? Nessa discussão teleológica, que de fato a gente entende num contexto muito mais religioso, etc, etc, e por isso que a gente foge, né? Mas lógico que é uma questão de causa e efeito, né? Isso está na discussão lá do Hume, contra o design inteligente, né? Que é uma questão de causa. O Darwin acha uma outra causa que o Hume não tinha para combater o design, né? Mas a lógica é a mesma, né? Então eu sempre pensei dessa forma. Então, eu acho que essa é uma coisa legal, né? Queria ouvir o que você acha dessa questão da relação de seleção artificial e seleção natural, que termina criando uma confusão no contexto de teleologia. E a outra, eu quero ser um pouquinho mais, vamos dizer assim, ousado nesse sentido da sua causa 6, né? Da causa ilegítima, porque é o seguinte, na verdade, imagino que você acompanhe, mas ainda é muito confuso, mas as teorias novas, né, dentro da expansão da nova síntese expandida, né, que começa uns 20 anos atrás, essa confusão toda, a gente tem muito de herança de caracteres adquiridos novas, né? Quer dizer, dentro desse contexto de teorias novas de epigênese, de evodevo, tem um monte de coisa muito diferente do que está na teoria sintética, que, na realidade, algumas coisas são novas, lógico, vêm de novas compreensões em termos de desenvolvimento de biologia molecular, enfim, da maneira como... mas generalizando a maneira como os organismos respondem ao ambiente de uma forma que não estava na teoria sintética, estava até antes, mas o próprio Mayr vai filtrar muita coisa, né? Então, na realidade, a teoria sintética, como uma construção, né, ela vai pegar as coisas que o Mayr achava legal, Mayr, Simpson, Dobzhansky, etc. Por exemplo, toda a parte de resposta de canalização que vai voltar, isso já existia, mas ficou alijado da teoria sintética, né? Então, assim, quando eu ouvi essas coisas a primeira vez, eu falei, nossa, mas por que não está todo mundo louco? Porque, na realidade, mudou a maneira de pensar em termos do mainstream. Mas, assim, a gente está pensando em modelos que são alternativos e que vão colocar muita coisa de herança de caracteres adquiridos. A discussão, né, que eu acompanho um pouco é a questão de até que ponto isso se propaga em grandes escalas de tempo. Né? Quer dizer, agora, você tem muitos experimentos e muitas coisas bacanas que a gente entendia... vamos dizer assim, a gente tentava explicar por seleção tradicional, como está na teoria sintética, mas, na realidade, você tem um efeito muito diferente de canalização ou de plasticidade do ambiente, interferindo diretamente em qual vai ser a resposta do organismo. Quer dizer, então, é aquela coisa, o ambiente está mudando nessa direção, entre aspas, muita gente sempre falou, pô, mas é muita coincidência que variações ao acaso apareçam no sentido de favorecer a evolução exatamente naquela direção. É porque não é coincidência, o ambiente está canalizando e o organismo está respondendo de uma forma que não está na teoria sintética, né? E eu nunca tinha pensado nisso, até ouvir você falar agora, num contexto teleológico, porque aí a gente vira teleologia nesse sentido, inclusive, que está nesse teu esquema como ilegítima, né? Então, é só um comentário nesse sentido que eu acho que fica legal a gente pensar. Obrigadão, foi ótimo. Puxa, obrigada, Alexandre. Muito bom ouvir você, porque a gente fala muito para historiador, né, da ciência, para filósofo da ciência, e é muito bom ouvir o biólogo mesmo e como que ele reage, e fico mais feliz ainda de ver o quanto você está familiarizado com tudo isso. E aí, o que eu posso te dizer, assim, para já começar pelo fim, é que aqui eu acho até que eu tenho que transformar esse item 6 aqui numa outra cor e colocar umas interrogações, porque, sem dúvida, eu falei muito rapidamente aqui na hora que eu apresentei, que é claro que a síntese estendida está justamente retomando esse aspecto e pelos processos que você mencionou, e eu diria até desde Gould, né, que teria sido aí o primeiro a jogar alguma coisa lá no ventilador. Então, sem dúvida, a minha questão, quando eu fechei aqui, porque eu fiquei pensando mesmo, eu ponho aqui ou não ponho, né? Eu estou montando, né, essa tipologia. É que, assim, se eu for ler o Lamarck e o Darwin, é claro que eles não estão falando desses processos. O que é, sim, a mesma coisa é que existe uma ação do meio, né? Existe uma diretividade que vem do meio.
Se ela é pequenininha, como você disse, e é isso que é o bacana, que os biólogos estão pondo em teste, né, essas ideias, se é assim, então vamos ver na pesquisa empírica, e eles ainda não estão até porque é recente, a gente não... E evolução de efeitos pequenos, eu vou precisar da escala geológica, né, para ver. Então, a gente não sabe mesmo se esses efeitos que estão sendo conhecidos agora, se eles realmente vão ter o efeito que se espera num processo evolucionista. Mas eles estão caminhando para aí. Então, enquanto ideia, enquanto metafísica, enquanto teoria, enquanto princípio, isso aqui eu poderia colocar como legítimo. Agora, se eu for lá no texto, aí é outra questão, né? Então, mas eu concordo com você que eu vou, inclusive, dar um tratamento diferente aqui para isso. Tratar também separado, assim como eu fiz com a metafísica aqui, eu vou tratar essa como uma questão em aberto, né? A gente não tem ainda, até mesmo como saber. Existe muita gente apostando que sim, né? Que é o pessoal que está propondo a síntese estendida, e existe os outros dizendo, não, tudo bem, está certo tudo isso que vocês estão fazendo, mas não muda lá o nosso core. Tal. Então, essa é uma discussão em andamento e bem importante, sim. E a tua primeira questão já... Ah, o da artificial, sem dúvida, sem dúvida. É importante retomar, porque é isso mesmo, Darwin começa, para entender a seleção natural, ele começa pelo aquilo que todo mundo conhece, que é a seleção artificial, né? Isso a gente está falando do livro, Origem das Espécies. O primeiro capítulo é todo sobre seleção artificial, para então ele introduzir a seleção natural pela analogia aí, né? E aí, claro, que o que ele está fazendo quando ele faz isso? Ele está fazendo o antropomorfismo, né? Ele está induzindo. E se a gente analisa a obra, o Origem mesmo, a gente vai encontrar muitas frases antropomorfizantes, né? Porque ele realmente faz essa analogia. E ele vai ser criticado, ele foi criticado, até mesmo antes de publicar o Origem, o Lyell já dizia isso dele. Já dizia isso para ele, que ele estava sendo antropomórfico ali, que isso não era ciência, né? Não estava correto. E o Darwin se defendia dizendo, não, mas é um jeito de falar. Bem, sabemos que é um jeito de falar, agora, se eu for colocar, né, uma linguagem antropomorfizante, ela não pode ser usada, de fato, na biologia. Então, aqui eu fico mais tranquila em colocar o item 5 e o Darwin como fazendo um tipo de afirmação que hoje a gente não pode fazer. Porque, se eu estiver atribuindo a algo que é inerente ao humano, eu estou transpondo algo que a nossa ciência empírica não permite, né? É um interdito. Mas você tem toda a razão. O próprio Darwin provocou, foi muito criticado por isso. E, enfim, essa é uma das razões pelas quais aparece a rejeição, sem dúvida. Obrigada. Pois é, foi em 24. Ele andava um pouco doente, infelizmente faleceu. Mas nos deixou mais de 60 livros. 60, gente, livros. Fora aqueles milhares de artigos que todos têm, 60 livros. Tem uma ideia. O Ruse eu estou falando e olhando lá para os jovens, porque de todos os autores que eu citei, alguns livros aqui são bem mais complicados, precisa ter mais familiaridade com filosofia para chegar, né, para avançar. Mas os livros do Michael Ruse, não, eles são muito acessíveis, são muito, muito curiosos, muito interessantes. É pena que ele não faça o mesmo sucesso de mídia que o Richard Dawkins fez, para nós fazermos o momento Dawkins aqui, né? Mas o Michael Ruse é o grande divulgador da biologia e da filosofia da biologia. São livros maravilhosos. E o Michael Ruse tem um capítulo no livro da professora Maria Elice, lançado em 2023, tem um capítulo do Michael Ruse também. Foi um dos últimos, Maria Elice? Não, ele lançou 2 livros depois daquele capítulo, antes de falecer. Só mais 2. Ele já estava doente, mas ele estava terminando. Tem a pergunta do Cauã. Depois a gente faz, acho que tem uns minutos para fazer mais umas 2. Cauã. Bom dia. Bom dia.
Eu agradeço a senhora por essa palestra, né? Eu sou aluno da professora Simone e eu tenho uma dúvida quanto a esse resgate do conceito de... Está me ouvindo bem? Estou. Tá. A esse resgate do conceito de teleologia. Como que esse resgate vai lidar com a coisa da eficiência? Porque se os organismos eles se adaptam teleologicamente, eles não deveriam se adaptar visando maior eficiência. Como a gente sabe, às vezes isso não acontece, como, por exemplo, na embriologia humana, quando cresce uma caudinha ali, depois corta por apoptose. Por que não, já não crescer uma cauda? Né? Não seria mais eficiente? Uhum. Problema para os biólogos resolverem. Eu acho que e aí acho que o Aristóteles ajuda a nos situar. Eu tenho que pensar esse telos sempre para o micro, para a causa proximal, como o Ernest Mayr falava, né? Então eu vou ter que ver caso a caso e qual é o telos ali naquela, e eu posso descer qual é a causa final, seja para a cauda, para essa parte, para esse órgão do corpo, e eu vou descer isso ao nível dos tecidos e ao nível das células e até ao nível molecular. E para te dar essa resposta, quem pode fazer isso é o biólogo fazendo percorrendo essa hierarquia nos seres vivos. Eu não tenho essa resposta para te dar. O que eu sei é que é com isso que muitos, especialmente os evolucionistas adeptos, né, dessa síntese estendida, vêm trabalhando. Não sei se o Alexandre aqui, olha, quem sabe o professor Alexandre é que pode responder melhor essa questão do que eu. A professora falou que tem mais um tempinho para pergunta. Tem o Rodolfo aqui, tem mais alguma? Rodolfo. Se tiver mais, a gente faz em bloco. Não sei se tem mais. Tem então, o Rodolfo, a professora Railane, e aí? Bom dia, professora Marilise, parabéns, é uma palestra fantástica. E eu fiquei aqui pensando, Rodolfo, eu estudo Piaget, né, Jean Piaget, e me veio à mente duas obras que o Piaget faz, uma abordagem dessa questão da teleologia, né? Uma delas é biologia e conhecimento, a outra é o estruturalismo. E aí eu fiquei pensando do termo metafísica, que será que não seria mais interessante um pós-estruturalismo? Porque o Piaget faz essa aproximação sobre essa questão da adaptação, né? Dessa relação dos elementos, no qual emerge propriedades entre a relação dos elementos e essa questão da autorregulação, da transformação da totalidade dentro de um sistema. E aí me veio muito próximo aí desse grupo aí, principalmente por ele ter bebido aí na fonte do Kant. Uhum. Será que ele encaixaria nesse rol aí dessa tipologia? Essa é a pergunta. Obrigada, Rodolfo. É outra vez uma boa proposta, uma boa ideia. Vamos pensar. É claro que do ponto de vista histórico, né, eu tenho que achar um termo, e estou longe de achar que metafísica é o melhor que está aqui, mas é um termo que eu posso aplicar tanto para Kant, quanto para um Driesch, do começo do século XX, quanto para um Dennis Walsh, ou para agora me escapa o nome do outro filósofo da biologia, cujo livro é A Metafísica da Biologia. Então, é um termo que, mesmo hoje, os filósofos da biologia estão usando. Se eu posso traçar as tradições, né? Eu posso traçar as contribuições, os influxos, e aí, certamente, eu vou chegar nos autores que você está falando e no pós-estruturalismo. Não tenho a menor dúvida disso. Mas e daí eu não vou conseguir usar esse termo para Kant, por exemplo. Não do ponto de vista de historiadora que não quer ser anacrônica, né, com os termos.
também tem que fazer essa ressalva. Não é todo mundo, né? Eu brinco muito, a gente tem o professor de Filosofia da Biologia, da USP, agora esqueci o nome do nosso colega, que ele sempre diz assim, olha, o problema, vamos conversar, mas você sabe que filósofo não é que nem historiador, né? A gente comete anacronismo na boa, assim. Então, enquanto historiadora, seria mais complicado. Mas é como foi com as questões que o Alexandre trouxe. Sem dúvida, estão aí, né? Estão nessas correntes que chegam até hoje. Então, muito obrigada, professora Maria Alice. A gente, aqui, eu estava conversando com o Tiago, a gente ficou muito feliz, assim, a palestra sensacional. Aqui, na Faculdade de História, quando a gente vai discutir, né, o campo, teoria da história, toda a palestra citou vários conceitos assim, que instigam, né, demais a gente, né, quando a gente fala de teleologia, quando a gente fala de autodeterminação. E eu achei muito interessante... quando a senhora deu esse panorama, o quanto coincide, né, com também muitas discussões que a gente faz hoje, que é a volta da filosofia, da história, justamente a partir dos anos 80, né, que havia desaparecido justamente no início do século XX. Né, houve esse afastamento entre teoria da história e filosofia da história, no sentido de filosofia especulativa da história, que justamente tem, né, em seu interior essa ideia de telos. Né? Então, hoje a gente vê esse retorno que a gente atribui, né, a fatores, né, externos, como, por exemplo, o contexto político, né, como, por exemplo, a questão, né, essa preocupação agora, né, agora não, essa preocupação com o planeta. Então, tudo isso veio, né, e restabelecer com muita força, né, os temas dos nossos congressos se remetem a isso, essa filosofia especulativa da história, essa aproximação entre historiadores e filósofos. Né? E, no caso da biologia, assim, se fosse... só também uma maneira de fechar, assim, quais fatores a gente poderia apontar que seriam responsáveis pela essa aproximação nas últimas décadas entre filosofia da biologia e os biólogos, né, os cientistas? Obrigada. É muito bom ouvir também, justamente, né, assim como da biologia, da própria história, que nem sempre é exatamente a história da ciência, né? E o que a gente quer, justamente, se eu tive a ousadia de vir falar aqui de uma coisa mais específica da biologia, para um público mais amplo, é justamente porque eu sei o quanto que isto aqui impacta em todas as áreas, né? Até para como se olha para a biologia a partir das ciências humanas, né? Que também tem filtros, também tem preconceitos, também tem confusão de conceitos. Então, é muito bom ver que a gente, inclusive essa proximidade, quero aprofundar mais com você oportunamente. No caso da biologia, eu vou me servir da sugestão do Rodolfo. Talvez quer dizer, são vários fatores, claro. A gente tem todo um movimento de filosofia da ciência que né, como eu mencionei, é uma leitura eu não vou lembrar o nome de novo. É um filósofo importante, filósofo da ciência, que faz esse mapa dizendo, olha, a filosofia da ciência nasce no século XVIII, no século XIX, muito próxima das ciências. E o positivismo da Escola de Viena e Popper que vão causar o afastamento. E, depois deles, quem vem? Vem Kuhn. Né? E Kuhn é o quê? É um pós-estruturalista. Então, nesse sentido, acho que, em grande parte, vem daí. Vem Kuhn, vem Feyerabend, vem Lakatos, vem autores que vão questionar, né, o modelo anterior e vão, de fato, abrir espaço para a gente começar a repensar. Especificamente da biologia, eu diria que vem do reducionismo extremo a que a biologia tinha chegado. Quer dizer, além desse aporte mais teórico, a biologia em si, pelos efeitos que ela trouxe para a sociedade, indo no seu reducionismo. E o principal deles é realmente a questão ambiental.
Quer dizer, enquanto o século XX gastou todos os seus esforços nesse mergulho, perdeu-se a noção do planeta, né? E a gente tem, então, também nesse momento, o surgimento dos movimentos ambientalistas. Não foi suficiente a ecologia lá do início do século, que se constitui enquanto tal no início do século XX, só ela não deu conta, porque ela estava ainda muito presa ao modelo reducionista. Agora, foi preciso que o planeta nos trouxesse problemas realmente sérios e o movimento ambientalista crescesse. Então, acho que tudo isso está num caldo, né? E já que a gente está falando de caldos e de grandes ondas, né, acho que hoje o momento político, século XXI, é mais um ainda para a gente rever essas questões, porque a gente está vendo quanto os preconceitos e as confusões de conceitos, ou de verdades, né, estão nos trazendo problema. Então, é isso. Acho que o pós-estruturalismo, com certeza, e a crise ambiental, que já foi sentida pelos biólogos lá eu lembro muito do professor Lutzenberg, né? Lutzenberg, do Rio Grande do Sul, um grande ambientalista brasileiro que a gente fala pouco, né? Que desafiava os militares nos anos 70, fazendo palestras sobre defesa ambiental e sobre a criação de unidades de conservação contra a ditadura, sendo, né, perseguido pela ditadura. Então, temos todo um caldo aí bem amplo, mas que eu acho que a convergência é essa. E acho que de tudo isso resta para a gente não um desespero de fim de mundo, né, que não vai acabar em 2028, né, Simone? Uma brincadeira nossa, mas cabe a responsabilidade, né? É uma responsabilidade que de fato, reconstruir, provocando um diálogo ativo entre as áreas do saber, né? Não é mais tempo da gente ficar humanas e biológicas e exatas como se fôssemos cada um dono do seu território e donos do seu saber, né? Definitivamente a interdisciplinaridade hoje ela é essencial para o salvamento do planeta, né? E eu acho que a gente está num bom caminho. Essa é a boa notícia. A gente está vendo, né? A professora acabou de dar o testemunho na história, eu estou dando um testemunho aqui para vocês das ciências biológicas. Estamos buscando esse diálogo. Bom, gente, eu acho que é isso. Acho que não ficou nenhuma pergunta. Marília, obrigada de novo por ter vindo, pela discussão. Você falou nessa coisa da interdisciplinariedade. Eu acho que essa discussão é muito bacana na história, muito bacana para pensar a biologia, é muito bacana e importante para repensar o ensino, né, de biologia, né, o que a gente faz na escola. Você foi falando e a gente que está lá na escola, a gente já vai visualizando os livros didáticos. Fala assim, nossa, essa teleofobia está presente no livro de biologia, né, na maneira com que a gente fala, o jeito que a gente ensina, do começo ao fim. Eu acho que foi uma fala bem bacana e mostra essa aproximação, né, das discussões históricas com as discussões conceituais da biologia. Quero agradecer também, a gente não agradeceu no começo, os estudantes que aqui ficaram, né, ainda ficaram alguns estudantes no quase meio-dia, e convidar quem está aqui agora para de tarde, 14 horas, aqui nesse auditório novamente, a gente vai ter uma mesa redonda sobre História da Ciência e Saúde, né? Então, está todo mundo convidado para voltar às 14 horas.